Aleluia. Quem confirma que poderoso é esse Deus? Aleluia, Ele é poderoso. Aleluia. Amadas, veio ao meu coração um texto que está com uns 15 dias. Eu estava orando por esse evento e veio ao meu coração esse texto. E eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Livro de 2 Samuel, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 22 até o 25. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 22 a 25, que diz assim: E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por detrás das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Versículo 25. E fez Davi assim, como o Senhor lhe tinha ordenado. E feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Quantos podem dizer glória a Deus? Amadas, esse texto é um texto bem conhecido. O congresso fala de milagres, mas nesta tarde, se o Espírito de Deus me permitir, nós vamos falar sobre o Deus de estratégias. Aleluia. A Bíblia nos fala nesse capítulo 5 de 2 Samuel, uma coisa bem interessante. Nos fala sobre a batalha que estava sendo deflagrada lá no Vale dos Refaíns. Esse Vale dos Refaíns é um vale no sudoeste de Jerusalém. É um vale conhecido pela sua história, é um vale de batalhas. Era um vale onde era habitado pelos Refaíns, uma antiga raça de gigantes. Foi gigante ou homem de alta estatura, era logo associado que era morador do Vale dos Refaíns, porque lá havia um grande número de habitantes gigantes, e quando não eram gigantes, eram quase gigantes, homens de grande estatura. E nós lemos esse texto em que Davi consulta o Senhor. E se você chegar mais atrás um pouquinho, você vai ver que no versículo 19, Deus manda Davi subir. Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E quando eu falo em estratégia, eu falo de quê? O que na verdade é estratégia? Estratégia refere-se a um comando de general. Estratégia também é a forma de liderar um exército. E eu começo já dizendo que Deus tem estratégias e o inimigo tem armadilhas. É bem diferente. Aleluia. Se você chegar no livro de Provérbios, capítulo 24 e versículo 6, nessa versão diz assim: quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos se conquista a vitória. Estratégia de guerra muitas vezes é mais importante do que o armamento da guerra. E o Deus de estratégia, o Deus de Israel, nós vamos ver em toda a narrativa bíblica Deus dando estratégia. Deus deu estratégia a reis, deu estratégia a sacerdotes, deu estratégia a príncipes, deu estratégia a ancião, deu estratégia a capitães, deu estratégia a profetas, porque Ele é Deus de estratégia. Mas uma coisa me chama a atenção nas estratégias de Deus. É que muitas vezes a estratégia parece tão pequena, tão insignificante, que a gente fica achando que é impossível ganhar uma peleja, ganhar uma batalha com aquela estratégia. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se a estratégia, minha filha, quem lhe der for Deus, nunca despreze, por simples que seja.
Se a estratégia vier da parte de Deus, adote. Maneje com a estratégia que Deus vai lhe dar. E pode ter certeza que a vitória é garantida. Aleluia! Nessa batalha contra os filisteus, nós vamos ver alguma coisa. E uma coisa que me chama a atenção é que nessa batalha era o mesmo inimigo, os filisteus. Era o mesmo guerreiro, Davi. Mas houve duas estratégias diferentes. No versículo 19, a Bíblia diz: e Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Vai entregá-los nas minhas mãos? E o Senhor disse: sobe, porque certamente entregarei nas suas mãos. Isso acontece no versículo 19. Quando chega no versículo 23, a Bíblia diz: e Davi consultou o Senhor. Ele consultou na primeira vez? Versículo 19, consultou? Sim ou não? Sim. Quando chega no versículo 23, ele consulta novamente. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. No versículo 19, mesmo sendo os filisteus, Deus diz: sobe, porque eu vou dá-los nas suas mãos. No versículo 23, Deus diz: não sobe. Você vai fazer o contrário, você vai rodear por detrás das amoreiras. Oh, aleluia. Glória a Deus. Era o mesmo capítulo. Era o mesmo guerreiro, Davi. Era o mesmo inimigo, os filisteus. Mas eram duas estratégias de guerra dentro de um mesmo cenário. Oh, aleluia. Quando Deus fala com Davi no versículo 24, diz: e há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha. Diga comigo, estrondo de marcha. Quando você ouvir, Davi, um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Aleluia. E agora a gente vai meditar. Muitas vezes a gente está numa batalha, numa guerra. E a direção que Deus nos dá sempre acompanha a oração. Mas muitas vezes Deus diz: nessa peleja você vai vencer orando e jejuando. Tem outras pelejas que Deus diz: nessa batalha você vai vencer orando e cantando. Em outras batalhas Deus diz: você vai vencer orando e silenciando. Tudo isso são o quê? São estratégias. Estratégias de um general perito em guerra. Aleluia. Eu gosto muito de meditar nas estratégias de Deus. Aleluia. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, quando acabou o sustento da viúva, aquela viúva que a gente falou ontem, rapidamente sobre ela, Deus não enviou para a viúva suprimento. Deus poderia muito bem ter enviado comida para a viúva. Mas a estratégia de Deus, ela age diferente da lógica humana. A viúva estava com pouco suprimento de comida na sua casa, sim ou não? E Deus, no lugar de enviar suprimento de comida, enviou um profeta com fome. Aleluia. O profeta chega e o azeite é multiplicado. O profeta chega e a farinha não falta da panela. Oh, aleluia. Mas por que foi que aconteceu o milagre do azeite na botija e da farinha na panela? Porque alguém entendeu que Deus estava dando uma estratégia. Aleluia. Diante, quando a gente chega ainda em 1 Reis, capítulo 19, diante da perseguição de Jezabel contra Elias, Deus poderia ter estimulado o profeta a fugir. Mas Deus deu ao profeta a estratégia do descanso. Come e dorme. Come e descansa. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi que já viu, numa hora de perseguição, Deus ensinar você a descansar? Oh, aleluia.
Quem foi que viu na ameaça de você ter a sua cabeça virada fora, como foi o caso da ameaça de Jezabel ao profeta? Deus dizia a você: descanse. Vai ter pão, vai ter água, vai ter anjo, descanse. Vai ter pão, vai ter água, vai ter anjo, descanse. Vai ter pão, vai ter água, vai ter anjo. Oh, aleluia. Ao ponto do profeta descansar e ir. Na segunda vez que ele já tinha se alimentado, o anjo disse: agora você está forte. Estava tão forte que a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias até Horebe. Agora você está forte, está nutrido. Agora eu vou dizer: o caminho é cumprido. Oh, aleluia. O desafio é grande. Aleluia. Nós estamos dentro do contexto de um Deus de estratégia, de um Deus que quando se levanta o vendaval, que você se assusta e fica sem saber para onde correr, Ele diz: eu vou te dar estratégia nessa guerra. Davi poderia nem ter consultado ao Senhor pela segunda vez, porque a primeira vez Deus disse: sobe. Mas a segunda vez Deus disse: não sobe. Oh, aleluia. A batalha muitas vezes pode ser a mesma, mas a estratégia que Deus dá a Ana não dá a Maria. A estratégia que Deus dá a Maria não dá a Fátima. A estratégia que Deus dá a Fátima não dá a Josefa. A estratégia que Deus dá a Josefa não dá a Francisca. Por quê? Porque Ele é Deus de estratégias. Não é receita de bolo não, gente, é estratégia. Não é porque a outra fez e que você vai fazer do mesmo jeito que dá certo, não. Deus tem a estratégia para cada luta, para cada situação. Aleluia. Aí eu gosto muito do texto de 2 Crônicas, capítulo 20. Uma junção de amonitas, moabitas e edomitas. E o que eu acho interessante é que quando se levanta aquelas 3 grandes nações contra Josafá, Deus não disponibilizou armas de guerra contra Josafá, não. No lugar de Deus dizer assim: Josafá, eu vou armar vocês tudinho para guerrear, Deus disse: Josafá, prepara cantores, vestido de ornamento sagrado, e começa a cantar, e começa a louvar, porque nessa estratégia de adoração, nessa estratégia de louvor, eu vou operar. Deus levanta Jaziel no meio da congregação e diz: ouvi-me, Josafá, e vós, moradores de Jerusalém, nesta peleja não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai quieto e vede o livramento do Senhor. Aleluia. Oh, a Bíblia diz mais à frente que Josafá levantou os coatitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz muito alta e ao tempo. Eu acho bonita essa expressão, e ao tempo. Quer dizer, no momento, na hora, no instante. E ao tempo em que eles começaram com júbilo louvar ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas e desbaratou os inimigos. Ei, você ainda não sabe o poder que tem uma harpa dentro de uma casa na hora que se levanta a tempestade. Oh, você tem uma arma de guerra dentro da sua casa chamada harpa cristã. Você não sabe, na hora que você pega aquela harpa e começa a cantar, que nesta tarde os olhos espirituais se abrissem para ver o que acontece no reino espiritual quando você está numa batalha e Deus disse: abre a harpa e louva. Só louva, deixa eu agir, só louva, fica quieta no seu canto, só louva. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem emboscadas preparadas pelo Senhor. Lá vai. E Deus prepara emboscada, a Bíblia diz que Ele preparou.
Eu gosto muito da expressão do livro de Jeremias, quando Jeremias diz assim: o Senhor abre o seu arsenal de guerra e tira dele as armas da sua indignação. Deus tem um arsenal de guerra, minha filha, para entrar na tua luta, para ganhar essa peleja, que você fica achando que é de um jeito, que é de outro, que é de outro, que é de outro, e muitas vezes Deus diz assim: eu quero só que você descanse. Outras vezes Deus diz: eu quero só que você me adore. Outras vezes Deus diz assim: eu quero só que você jejue. O que é isso? É o Deus de estratégias, dando estratégias de guerra. Você vai contar na congregação a estratégia que Deus lhe deu. Oh, aleluia. O Deus de estratégia é o Deus que leva uma mulher chamada Débora para a beira do ribeiro de Quizion. E deixa eu dizer uma coisa. Levar aqueles carros de Jabim para a beira do ribeiro, diante do exército, liderado por uma mulher, ainda mais um exército desarmado, era a mesma coisa de que um suicídio coletivo, minha filha. Mas o Deus de estratégia disse: atrairei eles ao ribeiro de Quizion e ali os entregarei na tua mão. E se Deus diz que vai entregar, está entregue. Se Deus diz que vai entregar, está entregue. Se Deus diz que vai entregar, está entregue, minha filha. Oh, aleluia. Jabim jamais imaginou o que, irmã Aparecida? Que Deus ia ganhar uma batalha naquele ribeiro, anular carros de guerra. Com chuva. Com chuva. Que estratégia esquisita, concorda comigo? Para anular carros de ferro, eu esperaria um canhão. Eu esperaria um tanque de guerra. Eu esperaria um blindado da tropa. Aí Deus disse: não vai ter canhão, não vai ter blindado, não vai ter tanque de guerra, mas eu que sou o Deus da estratégia, vou mandar chuva e vou neutralizar. Ele está neutralizando a ferramenta contrária. Ele está neutralizando o discurso difamatório. Ele está neutralizando as frases de mentira. Ah, que a sé. Você serve ao Deus de estratégia, minha irmã. Você serve ao Deus de estratégia. Ele é estrategista de guerra. Reverencie, bate continência, porque ele é general de tropa. Ai, deva ser. Tem estratégia que Deus vai liberar para essas mulheres aqui na última semana deste congresso. Eu vou embora, mas o que Deus vai fazer aqui vai ser glória baixa na casa. Reba, Radei, Viacé. Olha para quem está do seu lado e diga: de estratégia de guerra que você precisa. É do Deus da estratégia. Fecha a tua boca. Para de murmurar. Recebe estratégia. A estratégia que Deus dá não é desabafo em Facebook. A estratégia que Deus dá não é indireta em Instagram. A estratégia que Deus dá é estratégia do secreto para ganhar a batalha em público. O Deus de estratégia está na casa. O Deus de estratégia está no arraial. Débora ficou tão maravilhada ao ponto de declarar assim, olha, foi Débora que declarou: Senhor, quando tu saístes de Seir para guerrear, a terra estremeceu.
As nuvens gotejaram e o ribeiro os arrastou. A terra estremeceu. As nuvens gotejaram e o ribeiro os arrastou. Ei, quando você conhece o Deus de estratégia, você sabe, aleluia, que quando ele entra em cena, terra estremece, nuvens gotejam e ribeiro arrasta. Deixa eu abrir um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Deus vai abrir dentro da tua casa. Deus vai abrir dentro da tua casa uma fonte de renovo. Que essa fonte de renovo faz parte do primeiro sinal da estratégia. Ele vai te banhar com um renovo na alma tão grande que vai ter gente dizendo: eu não entendo o que é isso na vida dela. É Ele. É Ele. Só Ele. Ninguém mais do que Ele. Não é outro, é Ele. É Ele, é o Deus da estratégia, é o Deus da casa, é o Deus do arraial. É Ele, ensina a tua vida de graça e vai te dar deste derramar. Uma força de boi selvagem. Ai, que arracé. Vai ter gente dizendo assim: mas o que é isso? Uma luta dessa. E ela rompendo. Rompe porque está munida pelo céu, pelo Deus da estratégia, pelo Senhor de batalha, pelo capitão de guerra. Então ela prossegue e vai adiante. Débora ficou tão encantada que ela disse: quando tu saíste para guerrear. Sabe o que me encanta em Deus? Muita coisa. Mas entre essas muitas coisas, tem algo que me encanta em Deus de uma maneira particular e especial. É que quando Deus resolve entrar na guerra, não tem forte diante dele. Não tem grande diante dele. Não tem possibilidades diante dele. Oh, aleluia. Eu acho interessante as estratégias de Deus. Lá estava Golias. 40 dias. 2 vezes por dia, afrontando. Dai-me um homem para que guerreie comigo. Olha. Cheio do eu. Ele tinha razão, entre aspas. Ele era o maior. Era o gigante. Era soldado perito. Era acostumado a guerrear. Os outros eram tudo de um tamanhozinho só, pequenininho. Aos olhos dele não era nada. Mas o Deus de estratégia, que estava vendo a afronta lá do céu. Deus vê a afronta, viu? Deus vê gente quando se levanta com um cangote muito duro. Ei, mas Deus tem uma maneira de dar uma pancada assim, segura no cangote de camarada metida duro. Que quando ele dá uma cangotada dessa no camarada, ele fica procurando um rumo, um bocado de tempo. Ainda tem gente por aí se avorando a afrontar, mas nesta tarde eu ganho graça e autoridade para dizer: Deus vai dar uma cangotada tão certeira. Reiche. Que esse camarada vai ficar procurando rumo pelo um bocado de tempo. Mas não é outra coisa não, é Deus, é Deus, é Deus. Imarracé. Limite. O Deus de estratégia, quando viu a afronta de Golias, poderia ter levantado outro homem grande. Poderia ter juntado todo o exército de Saul para pelejar. Aleluia. Mas Deus resolveu usar alguém que tinha ido dar um recado. Com uma funda
e com pedra. Oh, aleluia. Tem muito Davi sendo levantado. Oh, aleluia. Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Tem muito Davi sendo levantado para estatalar gigante. Eu gosto da expressão do versículo 40, 50, quando diz assim: e tomou, falando sobre Davi, e tomou o seu cajado da mão, e escolheu para si 5 seixos de pedra do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. Lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Não foi o filisteu que foi atrás de Davi, não. Davi estava tão cheio de Deus que quando você está cheio de Deus, o povo olha assim e diz: vixe, meu Deus, o que é isso? É ousadia do Espírito, é graça. Você não tem coragem não, mas você é tão turbinado pelo céu, você diz: saia do meio porque eu passo, e passa mesmo. A Bíblia diz assim, que Davi foi ao filisteu. E chegando diante do filisteu, disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Tem muita gente que se arma na espada, na lança e no escudo. Mas quando Deus quer ganhar a guerra, espada não funciona, lança não funciona, escudo não defende. Aleluia. Davi diz: tu vens a mim com espada, com escudo e com lança, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a... Porque do Senhor é a guerra de quem? Então se é dele, deixa ele guerrear. Oh, deva ser. Do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Aí sabe o que me chama a atenção, irmã Irinete? É que a Bíblia diz assim: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra. Aí, para a Bíblia deixar mais claro como foi essa vitória, diz assim: e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Oh. Todos os outros guerreiros estavam munidos de espada, mas Deus resolve dar a vitória. Olha a estratégia de Deus. Alguém que crê que apenas uma pedra na direção de Deus vai colocar por terra o gigante. Ei, quem caminha na direção de Deus recebe estratégia, e quem recebe estratégia estatala gigantes. Deus de estratégia. Eu não sei vocês aqui, mas eu creio que irmã Irinete também já teve, muitas irmãs. A experiência de você entrar numa batalha e de repente Deus dizer assim: você vai só calar e cantar. Não, mas eu estou pensando que eu vou dizer. Não diga nada, só cante. Não, mas eu estou pensando que eu vou chamar. Não vai tomar satisfação coisa nenhuma, cante. Mas eu estou achando que eu tenho que dizer. Você não tem que dizer nada. Se Deus mandou calar, se cale. Só cante. Oh, aleluia. Que é uma estratégia muito bonita na Bíblia também. No livro de Juízes. Aleluia. Capítulo 7. O Deus da estratégia botou uma multidão de inimigos para correr na batalha. E o que foi que ele usou, irmã Aparecida? Um canhão? Não. Uma bazuca? Não. Uma metralhadora e saiu disparando para um bocado de gente correr? Não. Ele usou cântaros vazios,
tochas acesas e trombetas na mão. Cântaros vazios, tochas acesas e trombeta na mão. Cântaro vazio, tocha acesa e trombeta na mão. Cântaro vazio, tochas acesas e trombeta na mão. Ei, Deus vai te dar a vitória no manejo de coisas simples, no seu cotidiano, mas é Ele dando a estratégia. A batalha tão conhecida de Gideão e os 300 contra os midianitas, né? Aí o que me chama a atenção desse texto, do versículo 19 a 22. A Bíblia diz assim: e assim eles partiram um cântaro, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas, diga tocha, e na direita as buzinas, diga comigo, buzina. Eles tocavam e exclamavam: espada do Senhor, espada de Gideão. Há uma versão que diz assim: eles clamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que foi que Deus fez nessa batalha? Olha o Deus de estratégia, como Ele é tremendo. Não tinha espada para os 300 de Gideão, tinha? Por que eles alçam a voz e profetizam? Espada pelo Senhor e por Gideão. Eu estou falando do capítulo 8, verso 10. Mostra que eram 135 mil midianitas contra 300 de Gideão. Você acreditar que você vai vencer uma batalha contra 135 mil. Aqui tem aproximadamente umas 2 mil mulheres, né? Umas 2.500. Muito bem. 2.500 mulheres. Isso aqui tudo. Agora imagine 135 mil pessoas reunidas. E você com 300. Acreditar que você vai ganhar uma guerra. Das duas uma. Ou você é muito crente, ou então você é muito doido. Mas havia um homem com loucuras de fé. E quando você está munido de loucuras de fé, você vê o que ninguém vê, você ora pelo que ninguém ora, mas também você vive o que ninguém vive. Esse homem chamado Gideão recebeu uma estratégia. A estratégia era: Senhor, como é que eu vou enfrentar essa multidão? Comecei lá atrás com 30 e tantos mil. O Senhor foi mandando voltar, fiquei com 300. Deus diz: Gideão, eu conheço o coração do povo. O povo é amostrado. Porque tem gente, irmã, que ora para Deus dar uma vitória. Ora. E quando Deus dá vitória, diz: mas porque eu fiz 20 dias de jejum. Não foi só isso não, minha filha, foi misericórdia. E mas eu consagrei o mês todinho. Não foi só isso não, minha filha, foi misericórdia. Quando Ele faz é por misericórdia, bondade. Milagre é misericórdia. Milagre é manifestação do eterno no reino dos homens. Mas esse homem chamado Gideão acreditou. Parece que eu estou vendo Deus dizendo assim: Gideão, vá só com trombeta, vá só com cântaro, vá só com tocha. Minha filha, cântaro só dava para transportar líquido, tocha só dava para iluminar, e trombeta só dava para tocar. E eu acreditar que eu vou ganhar uma guerra somente com a tocha que ilumina, com a trombeta que toca e com o cântaro que transporta líquido. E a Bíblia diz mais: cântaros vazios. Oh, aleluia. Mas a estratégia estava em cena e alguém acreditou nela. O bom da estratégia de Deus, aleluia, é que quando alguém acredita, não tem perigo dessa conta dar errado, minha filha. Essa conta só dá certo quando eles gritam: espada do Senhor e espada
espada de Gideão. A Bíblia diz: ficou cada um deles no seu lugar, ao redor do arraial, mas todo o exército bateu em debandada, correndo, gritando e fugindo. Aleluia. Tocaram ele as buzinas, e o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Vieram tudo amiguinho, mas os amiguinhos se estranharam. Aí tu estás preocupada com quem está fazendo patota para falar alguma coisa de você. Se preocupe não. Deixa Deus agir como Ele sabe. Deixa Ele trabalhar como Ele quer. Deixa Ele manejar como Ele maneja. Continue tocando a buzina. Continue, aleluia, continue despedaçando o cântaro, continue empunhando a tocha, e deixa que o Deus de estratégia vai cuidar dessa guerra. Um exército de 135 mil, fugindo, só em escutar a quebradura de cântaro. Meu filho, isso é para quem é crente. Aleluia. Um exército de 135 mil fugindo só porque viu tochas acesas. A Bíblia não diz, mas Deus é perito em causar espanto. Quando quebrou a primeira, a Bíblia diz, quebrou a primeira companhia, quebrou a segunda companhia, quebrou a terceira companhia. Agora imagine 300 pessoas rodeando um arraial, quebrando todo mundo do cântaro, levantando a tocha acesa e tocando trombeta. Só os inimigos naquele dia, quem sabe contar o que foi que eles ouviram, o que foi que eles viram. Por quê? Porque o Deus de estratégia é também um Deus que causa espanto. Ele é Deus de impacto, e quando Ele resolve impactar, Ele desbarata qualquer tropa. É o Deus de estratégia. Aleluia. O Deus de estratégia, Ele resolveu ganhar uma batalha, levando águas para passear no deserto. Oh, aleluia. A Bíblia nos diz do livro de 2 Reis, capítulo 3, aleluia, que Eliseu, profeta, salvou 3 reis contra os moabitas. Aleluia. Deus usa Eliseu em pleno aquele vale, em pleno aquele deserto, e diz: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, mas esse vale se encherá de tanta água que vai beber vocês e os seus animais. Deixa eu falar algo espantoso para você nessa tarde. Era Deus dizendo assim: vai cavando cova, porque não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai ter água. Nós estamos falando de uma situação de deserto. A única maneira que tem de você ver água no deserto é se tiver chuva, ou se tiver um oásis no meio do deserto. Mas Deus diz assim: vai cavando cova, porque esse vale vai se encher de água, vai beber você, vai beber seu gado, vai beber seus animais. Era grande, e o profeta diz: e isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. E Ele também vai entregar os moabitas na sua mão. Oh, aleluia. É uma promessa grandiosa de Deus. Tem hora que Deus descortina e faz uma promessa tão grande que você fica sem saber para onde é que vai. Mas o que é isso? É porque o Deus de estratégia é o Deus de promessa. O Deus de promessa é o Deus de cumprimento. E o Deus de cumprimento é o Deus que garante aquilo que Ele lá atrás prometeu. Fazei neste vale muitas covas. Aí Deus manda, sabe o quê? Água passear no deserto. Tu já viu água passear no deserto? Irmã Aparecida, trazendo para o nosso contexto. Aleluia. O que isso quer dizer? Uma providência onde não existe nenhum vislumbre dela. Oh, aleluia.
É Deus criando algo num ambiente totalmente improvável. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? É Deus criando algo num ambiente totalmente contrário. Era deserto. Mas o Deus de estratégia diz: pode cavar cova, pode fazer cova nesse vale, porque eu vou mandar água. Vai beber vocês tudinho, vai beber o gado. Era 3 reis com a sua tropa de guerra. Deus diz: vai ter água para os 3 reis, vai ter água para as 3 tropas. Mimicho, sabe aquela portinha bem pequenininha que você abriu lá na sua casa, do negocinho pequeno? Deus disse: aquilo ali é só o começo. Aguarde, porque eu vou mandar água lá. Eu vou mandar água passear nesse deserto. Eu vou suprir. Ai, adiribi ovesse. E isto ainda é pouco. Diga comigo, quando a gente pensa que ele fez muito, ficou fraco. Quando a gente pensa que ele fez muito, ele ainda faz mais. Ele ainda faz mais. Ele ainda faz mais. Você já viveu muitas coisas da parte de Deus, né? Mas Ele ainda tem coisas espantosas para você viver. Quando você pensa que Ele fez muito, Ele ainda faz mais. Se dissesse que aquelas águas dava de beber aos soldados e a tropa, já estava de bom tamanho. Mas Deus usa Eliseu e disse: isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele vai entregar os moabitas nas suas mãos. E como foi que ele entregou, irmã Aparecida? O texto é bem conhecido. As águas vieram, diga comigo, era água. Mas o inimigo viu sangue. Era água, mas o inimigo viu sangue. Era água, mas o inimigo viu sangue. Os moabitas, quando viram de longe a água, disse: rapaz, isso aí foi Israel. Israel deve ter contratado uma tropa. Ele juntou reis, aleluia, contratou uma tropa para nos ferir. Eles mesmo se mataram. Olhe, eu quero dizer uma coisa. Deus, quando entra na batalha para ganhar uma guerra, Ele é capaz de tanta coisa, minha filha. Mas é capaz de tanta coisa, de botar gente para ficar batendo o queixo de medo. Para botar joelho para bater um no outro, assustado. Lembra de Belsazar? Traga os vasos. As concubinas beberam, se alegraram. Todo mundo estava na brincadeira. Deus disse: eu vou mandar só a mão escrever na estucada do palácio. A Bíblia diz que quando o rei viu, as juntas dos seus ombros se relaxaram. Está escrito ou não está? A Bíblia diz que ele ficou desfalecido. A Bíblia diz também, aleluia, que os moabitas pensaram que os 3 reis tinham se destruído e que a água era sangue. Aleluia. E diz mais, que quando eles correram para o arraial de Israel, pensando no que encontrar todo mundo morto, a Bíblia diz assim: os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, e os quais fugiram diante dele, feriram também as suas terras. Aleluia. Ei, esse Deus, quando quer ganhar a peleja, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Fica alguém dizendo assim: o que é isso na vida dela? É Deus. Mas que vitória grande foi essa dessa mulher? Deus. Que estratégia foi essa? Deus. Oh, aleluia. As águas passeando no caminho de Edom. E Deus fazendo o inimigo pensar que era sangue.
Aleluia. O Deus de estratégia resolve entrar em Canaã. Ele poderia ter entrado por qualquer outra cidade, mais fraca, mais vulnerável. Mas ele resolveu entrar, sabe por onde? Por Jericó. Pela fortaleza de Jericó. Ele resolveu entrar em Canaã derrubando a fortaleza da muralha de Jericó. Jericó era muros perpendiculares, muros onde duas carruagens corriam lado a lado, muros onde tinha uma casa, muros todo revestido de ladrilho secado ao sol. Era uma fortaleza, e deixa eu dizer uma coisa, Jericó era considerada a cidade intransponível dos cananeus. Mas Deus disse, eu vou entrar pelaquela porta ali. Mas Deus disse, eu vou entrar pelaquela porta ali. Mas Deus disse, eu vou entrar pelaquela porta ali. E eu ganho graça de Deus e abro um parênteses para dizer, Ele vai entrar na vida daquela pessoa endurecida de uma maneira tão grande, de uma maneira tão gloriosa, que alguém vai dizer assim, como mudou a água para o vinho? Você vai dizer, Deus é Deus de estratégia. Se Deus tivesse levado um blindado para invadir Jericó, eu dizia, não, mas também tinha blindado. Se Deus tivesse levado uma Scania, uma trucada, um bitrem, eu dizia, não, mas tinha uma Scania, tinha uma trucada, tinha um bitrem, tinha um tanque de guerra. Deus não levou nada disso. O que foi que ele fez? Fez a tropa rodear o muro. Fez a tropa rodear o muro. Fez a tropa rodear o muro. Oh, aleluia. E olha a estratégia de Deus. Os dias que você rodear, você vai rodear em silêncio. Tem situações na sua guerra, minha filha, entenda que você está tratando nessa tarde com um Deus de estratégia. Que quando Deus disser assim, fique calado, você fecha o bico. Tem gente que tem uma dificuldade de fechar a matraca, que é uma coisa terrível. Eu gosto sempre de me lembrar, sabe de quê? Do sigilo de Raabe. Raabe, quando acolheu os espias disse, se você mantiver esse negócio em segredo, vai escapar você e vai escapar toda a sua casa. E se Raabe fosse uma fofoqueira, ou fosse uma mulher que não tivesse sigilo, tinha morrido ela e toda a parentela. Mas Deus nesta tarde fala para mulheres que querem manter o sigilo. Quando eu disser que marche calada, mais calada, mais calada, mais calada. Mas irmã Aparecida, é tão ruim a gente ficar calado que a gente tem vontade de falar. É. Mas o grito que está preso na garganta, o brado de vitória que está preso na garganta, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 13 anos, 14 anos, 8 anos, orando por uma causa, quase 20 anos, esse grito que está preso na garganta vai chegar a hora certa, que a muralha vai cair, esse grito vai ser liberado. Libere pela fé esse grito agora. Tem grito sendo liberado. O inferno está estremecendo, porque ele sabe que tem mulher aqui que antes de dezembro vai soltar o grito.
Naia bevese. Meu filho, você acreditar que uma Jericó daquela ia cair por terra só na base do grito? Ei, isso é para crente. E eu vou parar 1 minuto, porque é necessário 1 minuto de adoração. O inferno está sabendo que no congresso da EADALP já tem um relógio. Pá! Contagem regressiva. Pá! Pá! Pá, pá. É contagem regressiva. É questão de dias. Você vai soltar o grito. A tua Jericó vai ir abaixo. E você vai assumir posse. 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 Posse, posse daquilo que Deus, o Deus da estratégia. Josué disse para o povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. A Bíblia diz: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote e a buzina. O povo grita e o sacerdote toca a buzina. Pode tocar a buzina, pastor. Pode tocar a buzina, porque toque de buzina é certeza de que o espaço foi dado. Toque de buzina é certeza de que a possessão foi dada. Toque de buzina é a certeza de que o território foi dado. Gritou o povo e o sacerdote tocou a buzina. E ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande grito. E o muro? Gritou com grande grito. E o muro? Você crê? Você crê? Nós estamos em congresso de milagre. Ou creio ou morro. Ou creio ou morro. Eu estou crendo na vitória de mulheres aqui de uma forma inusitada, assustadora. É coisa para se espalhar por Abreu e Lima, viu? É o Deus de estratégia. Se ele diz que fique em silêncio, fique. Na hora que ele diz que grite, pode gritar. Aí tem uma turma que não recebe poder e tem raiva de quem recebe. Pra que isso? Vem cá, Fusca velho. Tu já recebesse um motor de bitrem? Ah, pois assim é crente. Quando ele está na presença de Deus, pode ser um fusquinha velho, mas na hora que o motor de bitrem entra em cena, minha filha, balança a lataria para tudo quanto é lado, mas ele brada, ele grita, ele se alegra, ele se anima. Raia É quando eu chego no livro de Josué, no capítulo 10, eu vejo mais outra estratégia. Os amorreus eram pedra no sapato de Israel. E quando chega o dia dessa peleja, aleluia, a Bíblia mostra no capítulo 10 que Deus deu a Josué uma estratégia.
Mas a Bíblia também diz assim: e sucedeu o que? Fugindo eles quem? Os amorreus, de diante da face de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. Eu pensava que só quem gostava de dar umas pedradinhas assim era eu quando era criança. Lascaram minha cabeça, mas eu também lasquei a cabeça de um bocado de gente. Porque tem uma história de lascar as cabeças, não era, pastor? O senhor é desse tempo? Hoje, graças a Deus, os meninos de hoje não fazem isso não. Mas faz coisa pior nas internet, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor lançou sobre... Quando eu leio isso aqui, eu até fico mais feliz, sabe? Quer dizer que eu, sem saber, eu já estava me encaminhando, né? Lançou sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. E foi muito mais os que morreram das pedradas, da saraiva, do que os filhos de Israel mataram na espada. Morreu mais gente de pedrada do que na espada. Meu amigo, ninguém brinca com Deus não, viu? Se a pontaria dele é certeira para pegar nós no caminho, imagina ele com pedra na mão. Sangue de Jesus tem poder. Aí a Bíblia diz mais, que quando Josué percebeu que o dia estava para declinar, olha a estratégia que Deus deu. Faça uma oração. Faça uma oração aí, Josué. Agora imagine, uma hora numa peleja daquela, você sendo Josué, num campo daquele, Deus dizendo, faça uma oração, a lua chegando e o sol indo embora. Meu amigo, você precisa ser crente para um negócio desse. Aleluia. A lua chegando e o sol indo embora. Aleluia. Aí Josué olha e diz, sol, pare em Gibeon. Lua, fique aí no vale de Aijalon. A Bíblia diz, o sol parou, a lua se deteve, e nunca houve dia semelhante a este, lutando o Senhor assim, e ouvindo ele a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Você serve ao Deus de peleja, você serve ao Deus de batalha, você serve ao Deus que escuta a oração. Aleluia. Aí quando eu chego em Êxodo capítulo 14, imagine aí que você estava na tropa de Moisés, sabia quem era Faraó, vem já fugindo, já saindo do Egito com mais de 1000, de repente na frente, o mar. A Bíblia não diz não, mas eu creio que teve alguém que olhou e disse, pronto, agora acabou, viu? Morreu nós tudinho, Moisés. Mas Deus estava no controle, o Deus da estratégia. Oh, aleluia. Quando Deus está à frente da peleja, vara estendida abre oportunidade de passagem. Oh, aleluia. Deus tem umas maneiras tão bonitas de trabalhar. Aleluia. Abrir o mar com uma vara. Minha filha, é por isso que lá fora, irmã Irinete, né? O povo diz que os crentes têm uma veia de doido. Eu concordo. Pastor, nós temos, pastor. Você acreditar que uma pessoa estende uma vara e o mar... Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, para quem está aqui, para quem está em casa, para se alegrar. A gente só é feliz por causa dessa veinha de doido, que a gente acredita, que a gente crê. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses eu falo com alguém específico. O ano era mais ou menos, acho que, não lembro se 2013. Eu vinha voltando de uma agenda, eu vinha de ônibus, do interiorzinho. Tinham me dado uma oferta, e aquela oferta eu trazia com muito carinho, porque eu já estava pensando em outras necessidades, mas dentro daquele ônibus, Deus falou comigo assim, do jeito que estava a oferta no envelope, eu abri, conferi o valor, fechei, Deus falou assim, essa oferta que está na sua mão, ela não é sua, você vai pegar ela completa, inteira. Eu ainda pensei em tirar um dinheirinho, mas você vai pegar ela completa, inteira, e
e você vai entregar na mão da sua filha Midian, porque ela fez a matrícula do concurso do IF, mas ela está com dificuldade de se deslocar para outro estado para fazer a prova. E a minha filha mais velha, minha filha Midian, ela é a cópia do pai. Ela é muito calada, ela é muito reservada. As outras não, são conversadeiras, mais assim, puxaram a mim para conversar. E ela é mais reservada. Agora, tem uma coisa, que ela tem muita característica minha. Ela é raçuda. A nega é corajosa. E eu disse, meu Deus, para dar ela, eu sabia que ela não ia aceitar. Mandei chamar ela lá em casa. Ela chegou e eu disse, minha filha, tem um negócio para entregar a você, que Deus mandou. Acho que ela pensou que era alguma lembrancinha, um presente. Quando eu entreguei na mão dela, que ela abriu, que ela viu que era dinheiro. Aí eu disse, Deus mandou eu lhe dar. Ela começou a chorar, disse, não mamãe, eu não posso aceitar. Eu disse, Deus mandou eu lhe dar, porque você vai precisar para fazer o seu traslado, para as suas despesas do concurso. Ela disse, eu já tinha dito lá em casa que eu não ia, porque a coisa estava difícil. Eu disse, você vai. Mamãe, mas é tão concorrido, quantas vagas precisa para você passar? Ela disse, eu só preciso de uma, mas está tão concorrido. Eu digo, vá minha filha, estude, faça a tua parte, porque está escrito, esforça, eu te ajudarei e tu me glorificarás. E você vai ter uma mãe que vai ficar na retaguarda. Ela disse, mamãe, eu vou precisar estudar muito. Ela já estava grávida da segunda menina. Mamãe, eu vou precisar estudar muito. Não tem problema, traga o seu bebê para cá. Ela estava amamentando, na verdade, um. Aí eu disse, traga esse seu bebê para cá, que você só pega ele na hora de amamentar. Eu troco fralda, eu dou banho, e os dias que eu estiver viajando, sua irmã lhe dá um suporte. E ela amanhecia o dia, pastor, sentada com a bacia d'água, com os pés dentro d'água, estudando. Eu digo, vai estudando. Ela era estudando lá fora e eu orando lá dentro. Ela estudando lá fora e eu orando lá dentro. Ela estudando lá fora e eu orando lá dentro. Quando a fé sai, a lista passou, assumiu. O que é isso? É o Deus de estratégia. Ele dando a estratégia. Eu não sei quantas vagas alguém vai precisar para passar, mas eu digo, pode bater o martelo, porque uma está dada. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você crê que o mar vai se abrir com alguém estirando uma vara? Meu filho, você deve ter uma dose muito grande de crente com loucura. Glória a Deus. Aleluia. Quando chega mais à frente, você vai encontrar no livro ainda de Josué, o Rio Jordão. Olha como Deus é Deus de estratégia. Ele poderia muito bem dizer assim, Josué, vá lá, pega aquela mesma vara, a mesma, não sabe, que eu dei a Moisés para abrir o mar, estenda aqui no Jordão. Pronto, eu não abri lá, vou abrir aqui. Não, Deus não é Deus de cópias. Deus é Deus de autenticidade. Deus dá uma palavra revelada a Josué. Há de ser que Josué disse antes de acontecer, que molhando os sacerdotes os pés nas águas do rio, elas se apartarão. Aleluia. E a Bíblia diz mais, e se separaram as águas do rio Jordão. As águas que vinham de cima pararam feito um montão. A Bíblia diz que na cidade de Dan se via as águas sendo feitas prateleira. No Mar Vermelho fez muro de água, no Jordão fez prateleira. No Mar Vermelho, muro, no Jordão, prateleira, porque Ele é o Deus de estratégias. Aleluia, glória a Deus. Olha o Deus de estratégia agindo. O povo começa a murmurar, rapaz, aqui o negócio tá bom não. Bom era no Egito. Por que era bom no Egito? Lá a gente comia peixe, melão, pepino, de graça. De graça? Não tem um bocado de crente ingrato, né? Aquele povo era ingrato. Naquele momento estava mostrando ingratidão. Aí Deus disse, Moisés, diga para esse povo que eu vou mandar carne para eles comer o mês inteiro. Oh, aleluia. Aí Deus disse, Moisés, foi tão grande que Moisés disse, Senhor, eu vou mandar carne. Oh, aleluia.
soprou um vento do Senhor. A Bíblia fala de vento do Senhor que sopra do Oriente, vento do Senhor que sopra do Ocidente, vento do Senhor que sopra do mar, vento do Senhor que sopra das montanhas. E aqui a Bíblia diz que soprou do mar e trouxe cordonizes. Aleluia. Isso é o Deus de estratégia. Aleluia. Outra estratégia que a gente vê deste Deus no livro de Números, capítulo 9. Aleluia. Guiar o povo no deserto sem GPS. Eu vou repetir para você entender. Sem GPS. Você sai de um bairro para outro, só vai com GPS, que a irmã manda a localização, ainda fica aperreada perguntando. E no deserto, sem ter rua, sem ter avenida, Deus guiou o povo sem bússola, sem GPS. Mas a Bíblia diz assim, ó, aleluia, a nuvem ia, e quando ela parava, Israel parava. Quando ela levantava, Israel também levantava. E ali, quando ela se detinha, os filhos de Israel assentavam o arraial, quer de dia, quer de noite. Se a nuvem se levantava, eles alçavam e partiam. Aleluia. Ou quando a nuvem estava sobre o tabernáculo e se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. O que era aquela bússola? A nuvem. Era a nuvem guiando o povo. Era o Deus de estratégia, usando a nuvem como itinerário. Muitas vezes você está quase perdendo um rumo no meio de uma luta, mas o Deus de estratégia, Ele se levanta para te guiar nessa luta. Alguém tem dito assim: ah, menino, você não vence, você não vai sair do canto. Mas nesta tarde Deus te trouxe para ouvir: eu estou te guiando, caminha debaixo da minha direção. Presta atenção à nuvem, presta atenção à direção. O Deus de estratégia, no livro de 2 Reis, capítulo 7, botou o exército sírio inteiro para correr, sem ter ninguém correndo atrás dele. Tu já viu alguém correr sem ter ninguém correndo atrás dele? Oh, aleluia. O exército sírio inteiro estava tendo um cerco em Samaria. Ninguém entrava, ninguém saía. A coisa estava feia por lá. 4 leprosos que ninguém dava nada por eles. Quem é que queria assunto com leproso? Na porta da cidade. E eles pensavam cá com os botões dele: se a gente sair daqui, morre. Se ficar, morre. Se for, morre. Se não for, também morre. Então vamos ficando por aqui. Aí o outro disse: rapaz, sabe uma coisa? Vamos procurar uma coisa mais lá para frente. Oh, aleluia. A Bíblia diz assim: o Senhor fizera ouvir no arraial do Ciro. Diga, Deus vai visitar o arraial. Vai ter Ciro fugindo, sem ninguém correndo atrás dele. Deus fez ouvir no arraial do Ciro ruído de carro, ruído de carruagem e de cavalo, como se fosse ruído de um grande exército. Precisa ser crente, não precisa não? Deus botar um exército todinho para fugir, sem ter ninguém perseguindo ele, só por um ruído. O que foi que houve no arraial do Ciro? Ruído. O que foi que houve no arraial do Ciro? Ruído. Era ruído de carro. Diga comigo, ruído de carro. Era ruído de cavalo. Mas eles, nem tinha carro, nem tinha cavalo, mas eles escutaram como se fosse ruído de um grande exército. Ruído de um grande Quantas vezes alguém tem olhado para você e não sabe o motivo da sua vitória?
é porque tem alguém te protegendo, te guardando, te dando estratégia, fazendo o impossível acontecer. Aleluia. O Senhor fez ouvir no arraial dos Círios, aleluia, um ruído de carros, de cavalos, como se fosse ruído de um grande exército. E a Bíblia diz: e eles se levantaram e fugiram logo no crepúsculo, deixaram tenda, deixaram o cavalo, deixaram o jumento e deixaram o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Vai ter arraial de Ciro sendo visitado. Vai ter arraial de Ciro sendo visitado. Tem Ciro que está com a barraca montada. Está com o exército preparado. Está achando que manda e desmanda no território. Mas Deus nesta tarde me dá graça e autoridade para dizer: vou botar o Ciro para fugir. Ai, reveste. Como é que ele vai fazer, irmã Aparecida? Como ele vai fazer com esse Ciro aqui, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: vai ter Ciro fugindo, porque vai escutar tropel de uma cavalaria. É alguém que intimida, que vai ser por Deus intimidado. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Alguém que intimida vai ser por Deus. Quem vai fazer não é homem, é Deus. Vai ser por Deus intimidado. Vai fugir do arraial. Vai fugir do arraial. Oh, aleluia. O Deus de estratégia fez os Círios escutar um exército imaginário. Ai, você vai ter uma batida de asa. Vai pegar um voo para tão longe que vai ter gente que vai dizer assim: foi morar lá onde o vento faz a curva. Reia você minibiace. Não adianta se levantar para intimidar o povo de Deus. Deus nesta tarde brada para um Ciro: não intimide meu povo, não meça meu povo, chega. Escuta, Ciro, mostrarei que eu sou o Deus deste povo, o Deus desta casa, o Deus deste arraial, e boto tu para bater sem que ninguém persiga. Tem glória dele aqui nesta tarde. Quem duvida das estratégias de Deus, Eliseu tinha profetizado, tinha dito: amanhã por essas horas vai ter tanta fartura na porta de Samaria. Aí tinha um capitão, que tem um tipo de capitão que ele nem crê, nem quer deixar o povo acreditar. Saia do meio em nome de Jesus. Se tu não crê, deixa quem crê receber.
Um capitão se levanta e disse: nem que se abrisse janelas do céu. Vai ter isso aqui. Ó, um homem de Deus, Eliseu, profetizando. Deus deu a ele a palavra. Eliseu olhou assim. Acho que o Eliseu tinha hora que parecia até que era nordestino, pastor. Eliseu olhou e disse: tu verás, mas tu não vai comer disso aí. Vai ter comida para todo mundo, mas tu não come. Oh, aleluia. Por que isso, irmã Aparecida? Porque quem duvida de estratégia de Deus morre na porta e não prova o sobrenatural. Quem duvida de estratégia de Deus não experimenta a beleza de ganhar uma guerra sem condições de vitória. Quem duvida de estratégias de Deus não vivencia milagre. Quem duvida de estratégias de Deus não sabe o que é ver uma criança como Davi vencer um gigante. Escuta aqui, capitão. Escute aqui, capitão. Essa palavra tem um destino profético. Você vai ver a alegria do povo. Você vai ver a fartura do povo. Você vai ver a entrada do povo. Você vai ver o júbilo da tropa entrando pelas portas de Samaria. Mas tu não vai provar do sobrenatural. Oh, aleluia. Por quê? Porque quem duvida de estratégias de Deus nunca vai usufruir de um cuidado inusitado, vindo diretamente do céu. Aleluia. A afronta de Deus contra os sírios naquele dia era exatamente pelo cerco de Samaria. Escute. Os leprosos saem. E quando chega lá, o arraial do Sírio está todo revirado. Eles saíram fugindo no crepúsculo da manhã. E agora? Despojo de guerra. Diga comigo. Despojo de guerra. Quando você passa uma batalha e você não sabe nem como é que guerreou, mas logo em seguida vem as bonanças de Deus, isso é despojo de guerra. Você está disposta? Oh, aleluia. Vai ter comida, vai ter abundância, vai ter vitória, vai ter tropel de júbilo na porta de Samaria, para que alguém saiba, Deus fez o arraial do Sírio correr sem ninguém estar perseguindo. Parece que eu estou vendo um aperreio correndo, não tinha ninguém atrás, mas o tropel da cavalaria do inimigo estava no ouvido. Fica de pé agora, dando glória a Deus. Eu quero deixar você adorar. Oh, aleluia. Escute o estrondo. Rei que a sé. Vai ter despojo de guerra para quem enfrenta Ciro. Oh, aleluia. Nesta tarde eu quero lhe convidar a crer no Deus da estratégia. Você vai encerrar este momento hoje de tarde pegando uma companheira para orar. A estratégia que Deus vai dar a você é uma, que Ele vai dar a ela é outra. Mas vai ter estratégia sendo liberada pelo céu aqui. Pega a sua companheira, olha para ela e diz: eu quero ouvir falar da tua vitória. Nós vamos orar junto agora aqui. E Deus vai chegar. Eu não sei se vai ser com a funda. Eu não sei se vai ser com a vara. Eu não sei se vai ser com o tropel de uma cavalaria. Eu não sei se vai ser soprando um vento para trazer cordonizes. Mas uma coisa eu sei: o Deus de estratégia está no arraial. Está aí na casa. Pega a tua companheira agora. Tu vai colocar a sua mão direita nela. E ela coloca a mão dela sobre você. E nós vamos orar agora. Porque é necessário que mulheres que estão aqui
Venham contar o que Deus fez. Venham contar o que Deus fez. Venham contar o que Deus fez. Irmã Aparecida, se meu inimigo for um filisteu, você vai contar o que Deus fez. Se for um cananeu, você vai contar o que Deus fez. Se for um Eteu, você vai contar o que Deus fez. Se for um Jebuseu, você vai contar o que Deus fez. Se for um Ciro, você vai contar o que Deus fez. Não importa se é cananeu, se é filisteu, se é edomita, moabita, pode ser o que for, você é do povo de Deus e vai contar o que Deus. Maravilhoso Deus, Pai de bondade. A tua igreja alça a voz a ti, porque tu és Deus de estratégia, é Deus de cenário, és Deus de tropel, de ruído, de cavalaria. Eu creio, Deus, eu creio, Deus. Eu creio. Eu creio, Deus, eu creio. Eu creio, eu creio que tu estás fazendo. Eu creio, Deus, eu creio. Eu sei, como eu creio. A vitória da minha irmã é minha vitória, Senhor. A vitória desta mulher é minha também, Senhor. Eu estou clamando pelas mulheres que participam do congresso da IADALP, presencial e pela internet. Deus alcança, coloca testemunho novo, coloca essas mulheres em cenário de despojo de guerra. É o Deus de vitória, o Deus de batalha, o Deus de estratégia. Tu vai ganhar a guerra, tu vai ganhar orando, outra ganha cantando, outra ganha glorificando, outra ganha jejuando, outra ganha orando e marchando. Mas vai ter guerra sendo ganha. É cenário de vitória. Prepara uma tarde para o congresso do próximo ano. Será apenas uma tarde de testemunho. Próximo ano terá uma tarde inteira de testemunho. É testemunho. É testemunho do que Ele está fazendo no arraial. É testemunho do que Ele vai fazer. Escuta, mulher, o tropel de cavalaria é Deus saindo adiante de ti. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.